de volta com o presidente do Jardim Botânico, Sérgio Besserman, só que dessa vez para falar sobre como a tributação pode contribuir com a agenda climática do país. Nós entrevistamos o economista Bernard Api, que falou sobre o tema. Vamos ouvir. A discussão sobre tributação de carbono no Brasil costuma olhar só para o lado do impacto negativo. Obviamente, se eu criar um tributo sobre o carbono e não compensar isso com a redução de outros tributos, eu vou ter um impacto positivo sobre a emissão de carbono e um impacto negativo sobre outras variáveis econômicas, como emprego, produção e até mesmo a competitividade da economia brasileira. Agora, se a tributação de carbono vier compensada por uma redução de outros tributos no mesmo montante, e se essa redução de tributos foi feita de forma inteligente, é bem possível que o impacto econômico seja positivo e não negativo. Eu vou ter impacto positivo do ponto de vista ambiental e vou ter um impacto positivo do ponto de vista de geração de emprego, de renda e, inclusive, eu consigo neutralizar o efeito sobre a competitividade da economia brasileira se eu fizer de forma inteligente. Portanto, o que é importante nessa discussão é entender que a tributação do carbono não tem como objetivo aumentar a carga tributária. Ela tem como objetivo desestimular a emissão de carbono e mudar o consumo da economia brasileira para produtos menos intensivos em carbonos. Se ela for feita junta com a redução de outros tributos e for feita de forma inteligente, o impacto provavelmente é positivo em todos os sentidos. No vídeo, a Api defende uma visão sistêmica da tributação, mas ainda é um tabu falar sobre isso no Brasil, né? No Brasil e em muitos outros países do mundo, ninguém gosta de imposto, por isso que o nome é imposto. Agora, o economista Bernard Api, meu colega, eu sou economista, está corretíssimo. É possível, aqui a gente tem que pensar em dois planos. Um primeiro plano é o plano nacional. É possível diminuir alguns tributos e aumentar. Agora mesmo está se discutindo, mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que discutir algum aumento de impostos. Muito melhor aumentar um pouco a CID do que recriar a CPMF ou coisas desse tipo. Por quê? Porque a CID vai incidir sobre gasolina, enquanto a CPMF é muito mais extensiva, muito mais ampla. Então ele está correto e dentro da linha que conversávamos antes, de que o Brasil se torna mais competitivo quanto mais rápida for a transição para o baixo carbono, ele está correto também, colega, de que isso pode ser uma oportunidade de geração de renda, de emprego no médio e no longo prazo extraordinária para o Brasil. Agora, há uma dificuldade enorme. A forma correta de fazer isso seria uma taxa global e que seria redistribuída. O que você arrecadasse, você devolvia uma parte para a África. Isso os economistas sabem fazer muito bem esse tipo de coisa dentro dos países. No entanto, o mundo não tem ainda governança capaz de instituir uma taxa global. Então você veja, se um Estado brasileiro se antecipa e diz, não, eu vou botar uma taxa, corre o risco das indústrias se moverem para outro Estado. E em país a mesma coisa, A mesmíssima coisa. Um país se autoimpõe uma taxa, porque quer ajudar a acelerar o processo, e ocasionalmente a fábrica muda para outro país que não tem a taxa, ou as pessoas importam produtos de outros países que sairão mais baratos porque não tem a taxa. Então esse é um impasse. E não pode ser uma taxa também muito baixa a ponto das pessoas disserem, tudo bem, eu pago o preço e não fazer a mudança. E não é baixa, mas pode começar baixa para depois ir aumentando. Mas o grande problema é que é tudo sistêmico, efetivamente, a economia mundial está globalizada e o que nós precisávamos é que esse custo, o custo de esquentar o planeta, de emitir gases de efeito estufa, fosse globalmente imposto a todos e redistribuído de acordo com a realidade social. Não se pode cobrar da África o mesmo preço que se cobrará dos Estados Unidos, do Japão ou da Europa. Mas as emissões são diferentes em diferentes escalas. No caso, os países mais pobres também têm um impacto muito grande, que precisa também ser trabalhado. Essa conta ainda está muito lenta, né? O mundo não tem governança global hoje para resolver problema nenhum. Nem a crise financeira de 2008, que ainda tem muita alavancagem a ser resolvida, nem a questão da Síria, do Estado Islâmico, e muito menos mudança climática. Isso pode parecer assustador, mas não é, é a história.
A história, no século XXI, com os poderes que a humanidade adquiriu, exige agora, não um governo mundial, que isso seria... Imagina um governo mundial, vai por ali, não, mudou, agora vai por ali, isso ninguém quer. Mas que é imperativo que a gente encontre formas de governança global. E uma das primeiras consequências de uma governança global mais efetiva seria uma taxação sobre carbono equivalente, quer dizer, também os outros gases, porque aí o mercado recebe o sinal correto. E quem for penalizado foi quem tiver inovações tecnológicas, soluções que emitam menos, será beneficiado, o emprego e a renda avançarão. Agora, mais uma vez, assim, para o Brasil tomar a frente desse movimento é muito complicado, né? É complicado porque o Brasil não tem capital econômico, político, social para ser liderança global, mas, por outro lado, nós temos capital, vamos chamar assim de ambiental, como o professor Carlos Nobre diz, nós podemos ser uma potência ambiental. Então, se nós não temos hoje capacidade de liderar um processo de precificação global do carbono, mas nós podemos dar exemplo, cumprindo a nossa contribuição nacional com rigor, indo até mais além e nos colocando numa postura de cobrança em relação às demais nações e aos demais atores econômicos e políticos. Mas você só pode cobrar se você faz. Então, o que o Brasil tem que fazer agora é cumprir a sua parte e mais. E em relação a, só para a gente fechar, já estamos no finalzinho desse programa, na sustentabilidade, os pequenos exemplos são muito importantes também para criar esse modelo e também motivar que outros entrem nesse mesmo discurso. E o Brasil participa muito bem disso, o Rio de Janeiro também, né? Essa é um pouco o que os cristãos chamam de testemunho. Não adianta você ficar cobrando dos outros se você não dá o testemunho de que você está fazendo, que você considera aquilo correto. Nós temos uma boa contribuição nacional, podia ser mais ambiciosa, mas comparada a dos outros países, ela está na primeira fila. Nós temos muitos atores subregionais, como a cidade do Rio de Janeiro, outras cidades que colocaram em lei também, cumprindo suas metas de redução. Acho que podemos avançar porque a questão energética do setor de transportes poderia ser regulamentada na direção de baixo carbono, ou seja, em algum momento todos os ônibus serem elétricos. Começa pelos dos BRTs, dos BRS. O ônibus elétrico, além de não esquentar o planeta, não faz mal à saúde e não faz barulho. Então, a eletrificação torna a eficiência energética muito mais possível. Então, nós, nessa área de transporte urbano e transporte de cargas, transporte de cargas pensando mais em logística, mais navegação de cabotagem, mais hidrovia, ferrovia, nós poderíamos ser mais ambiciosos. Ganhar velocidade nesse processo. E do ponto de vista de cada indivíduo, a sua contribuição é muito importante, tanto no testemunho, tanto fazendo eficiência energética, economia de água, um consumo que não seja ostentatório, um consumo consciente no sentido de consumir o que precisa, o que é bom, mas também fazendo política. Política com P maiúsculo, não é votar em fulano ou beltrano apenas, mas compreendendo que o aquecimento global penaliza especialmente aos pobres do planeta, mas penaliza a todo mundo, que o risco, como você disse antes, quer dizer, não só as coisas que a gente pode assegurar que vão acontecer, mas há o risco delas acontecerem antes. Há também incertezas, coisas que não são nem risco, a gente não sabe, mas que serão muito custosas. E, portanto, exigir da política em grego quer dizer agregar em torno de ideias. Então, que a política seja capaz de transformar mais as coisas na direção de uma outra civilização. Nós temos que abandonar a civilização dos fósseis para a civilização do baixo carbono. Bem, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Obrigada, Sérgio, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco quer saber a sua opinião. Escreve para a gente,
Tem algum assunto que você queira ver discutido aqui? Envie sua sugestão para rioinfoco@alerj.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp 21 98990 4709. E se você quiser acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet www.querodiscutirmeuestado.rj.gov.br ou pelas nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Pode acessar também esse programa pelo www.youtube.com/alerjtv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.